Olá, estamos iniciando mais um culto no Galeão. Eu sou a capelã Ivani. Neste momento de pandemia, os nossos cultos eles estão acontecendo online, mas fora de pandemia, em dias normais, os cultos acontecem na Capela do Galeão, todas as terças-feiras, de 10h30 às 11h40 da noite. Você é bem-vindo, fique à vontade. Oremos, então. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos esse momento como um período, o Senhor tem liberdade para falar ao nosso coração e nós queremos te honrar, bendizer o teu nome. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso pedido que vai ser apresentado nesse lugar. Nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos, então, ler um texto bíblico? O texto bíblico diz assim, em Hebreus 6, de 18 a 19. É impossível que Deus minta. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Amém. Esse texto é o texto bíblico que nos aponta a firmeza da pessoa de Jesus Cristo na nossa existência. É por isso que esse culto se realiza, porque ele é a nossa âncora, a âncora da nossa alma. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, vivo está, e por conta disso ele nos deu vida eterna, nos deu esperança, nos deu alegria. E nesses dias, em dias difíceis, mais ainda, nós precisamos saber onde está a nossa esperança. E a sua esperança precisa conhecer um lugar seguro. E esse lugar é Jesus Cristo. Vamos, então, louvar? Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia
então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e ele é meu, comprou-me com sangue de até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Então, neste momento, nós vamos apresentar a Deus. Se você tem um motivo de gratidão para apresentar ao Senhor, este é o momento. Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença na vida da Ivani, pela forma como o Senhor tem cuidado dela, dado livramento, renovado as forças, tem sido a rocha, Senhor, e nós cremos nisso, o Senhor é Deus firme, sustentador, que tem mão forte. E obrigada porque tu livraste Janete, tu ajudaste Janete a superar todas as barreiras e obstáculos desse dia, tu resgataste, Senhor, e deste uma solução ao celular dela, e nós sabemos que se o Senhor se preocupa com um pequeno celular, quanto mais com o restante dos aspectos da vida dela. Te louvamos pela família, Senhor, pela saúde, e nós cremos também que tu és o Senhor que tem livrado Gabriel. Nós sabemos, Senhor, que ele está em reta final e de estudos, com muitos desafios, e sabemos que os dias são difíceis, mas nós cremos no teu livramento e nós te agradecemos porque ele foi socorrido, ele foi para o CTI, recebeu atendimento e já está fora do CTI. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos também, Senhor, pela melhora de Regina, da Luísa. Muito obrigada, Senhor, porque Luísa estava numa situação crítica e ninguém sabe explicar, e ela repentinamente começou o processo de melhora, e nós cremos que é o processo de recuperação total, porque a boa obra que o Senhor começa, o Senhor termina. Então, continuamos, Senhor, te agradecendo pelas coisas que já estamos vendo sinais de melhora, mas também te agradecemos pelas coisas que já recebemos solução. Te agradecemos pelo Brasil, Senhor, porque as vacinas começam a se ampliar aqui,
Senhor, a vacinação Amém. já foi intensa, ela não parou, e cremos que a partir de agora as coisas vão se organizar. Obrigada, porque estamos vendo também um movimento, Senhor, em torno da verdade. Senhor, falamos do governo e cremos que o Senhor é quem governa essa terra. Portanto, Senhor, muito obrigada, que a tua Assim seja. verdade prevaleça, o bom caráter prevaleça, e tudo que vem de ti, que em nome de Jesus permaneça. Assim nós oramos e te agradecemos, e já te entregamos a vida de Ivani em tuas mãos, pela palavra que ela vai trazer, que ela seja receptiva à tua voz, que ela se expresse bem, e que o Senhor tenha liberdade para falar através dela. Por isso, Senhor, toma a mente da tua filha em tuas mãos, toma a memória dela, e que nós possamos ouvir a tua voz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Na oração, a irmã Rosane falava de mente. E a mente humana, ela é fantástica, né? Para pensar, para raciocinar, mas também a mente humana, ela consegue ter pensamentos que não são nada agradáveis. Quem não teve um pensamento já ruim uma vez na vida, ou em todo o tempo, ou em muitas vezes, né? Então, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Filipenses, ele faz alguns conselhos aos filipenses sobre esse assunto. E está o texto em Filipenses 4, capítulo 4, no versículo 8 e 9, que é o texto de hoje. E fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Além dele dar essas recomendações aos filipenses, ele chama a atenção dos filipenses para que olhem o exemplo dele. Paulo era um homem exemplar. Paulo estava sempre envolvido com a obra do Senhor, nós sabemos disso. Apesar das situações difíceis pelas quais ele passava, o Senhor era presente na vida dele. E ele cumpriu o propósito para o qual o Senhor o chamou. Enfim, no nosso caso, isso também acontece conosco a nível de pensamentos. E os pensamentos que vêm à nossa mente, eles podem nos fazer pronunciar palavras. E quando nós pronunciamos palavras, nós corremos o risco de colocar essas palavras em prática. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. É claro que coração, neste texto, é um sentido figurado. Na realidade, a boca fala do que a sua mente está cheia. E isso nós temos que tomar muito cuidado, porque se a nossa mente está cheia de pensamentos ruins, esses pensamentos virão à tona. E esses pensamentos podem transformar vidas quando nós colocamos em prática. Podem até prejudicar pessoas, podem prejudicar a nós mesmos, pelo que falamos. Agora, se nós pensamos coisas boas e colocamos essas coisas boas em prática, certamente nós temos um grande benefício com isso, e também as demais pessoas que estão ao nosso redor. Nesse texto, Paulo fala, logo na primeira linha, ele fala em tudo que é verdadeiro. Ele fala que é para nós pensarmos em tudo que é verdadeiro. E o que é a verdade? A verdade
é muito fácil de nós identificarmos. Algumas pessoas dizem, verdade é isso, verdade é aquilo. Existem várias definições de verdade, mas só existe uma verdade. E essa verdade, ela é a palavra de Deus. Como está escrito lá em João 14. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Então, a verdade não é qualquer verdade. A verdade que vai nos conduzir, que vai conduzir o nosso pensamento, é a verdade chamada Jesus. Ele também fala, na segunda linha, tudo que é respeitável, tudo que é justo. O que é o justo? O justo, nós podemos identificar lá em 1 de Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Jesus, ele é o justo. Ele é quem nos justifica também dos pecados. E Paulo continua, tudo que é puro. E o que é puro? A própria palavra de Deus responde também, lá em Provérbios 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura para os que nele confiam. Porque tem pessoas que não confiam. Então, elas talvez não vão identificar, vou arriscar dizer, elas não vão identificar o que é a pureza de Deus. Paulo vai nos orientando, ele vai colocando essas questões. E a própria palavra de Deus vai explicando o que é isso. E mais à frente, ele fala, tudo que é de boa fama. O nosso Senhor Jesus, ele tinha boa fama. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 24, fala assim, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e ele os curava. Então, se Jesus curava aquelas pessoas doentes, é uma boa coisa, consequentemente, é uma boa fama. Jesus tinha uma boa fama. Algumas pessoas poderiam até não gostar do que ele fazia, porque não acreditavam nisso. Mas Jesus, ele é um grande exemplo. Então, o que nós podemos refletir? Que o nosso Deus, ele tem coisas boas para nós. Ele tem palavras, ele tem ações, ele tem atitudes, ele tem ensinamentos. O que nós devemos fazer é como está escrito lá em Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esses textos todos que foram citados aqui, eles sugerem que nós, o tempo todo, mantenhamos a nossa mente em Cristo. Mantenhamos a nossa mente cheia e repleta da palavra de Deus, porque só dessa forma nós conseguiremos falar boas palavras, palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de força para as pessoas que estão ao nosso redor. E as palavras que saírem da nossa boca, elas vão estar refletindo do que o nosso coração está cheio. Porque o mundo está cheio de angústias, cheio de tristezas. E a própria palavra do Senhor, aqui em Filipenses mesmo, no versículo anterior, nos versículos anteriores, diz, não andeis ansioso por coisa alguma, mas lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de ti. E ele está cuidando, sim, de mim e de você, que está ouvindo ou assistindo esse vídeo. O que Paulo sugere aqui, e que também é falado por Isaías, é que nós mantenhamos a nossa mente, os nossos pensamentos nos ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas, lamentavelmente, ainda não conhecem Jesus, não conhecem seus ensinamentos. Mas se esse é o seu caso, mas você tem um coração disposto, porque você está assistindo aqui esta pregação, é muito simples. Basta você decidir e tomar uma atitude de querer conhecer
esse Jesus maravilhoso, que tem palavras de vida eterna, que tem palavras de conforto, palavras de consolo, tem palavras de conhecimento e sabedoria. Na vida, nós até podemos passar por tribulações, mas quando o Senhor passa conosco, é certo que nós teremos uma vitória. Então, eu não sei o que está acontecendo com a sua mente, com os seus pensamentos neste momento, mas se você focar a sua mente em Cristo, certamente você verá uma mudança satisfatória, porque ele diz aqui ainda no versículo 9, o apóstolo Paulo está falando: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, ou seja, no exemplo dele, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Olha que bênção maravilhosa, que retorno maravilhoso. Se nós ocuparmos a nossa mente com os ensinamentos do Senhor, com a verdade, com coisas respeitáveis, com o que é justo, com o que é puro. O que é puro? Pecado não é puro, então o pecado tem que sair. Se nós mantivermos nosso pensamento no que é puro, naquele que é puro, a palavra de Deus é pureza. Se nós seguirmos essas orientações que ele dá, o Deus da paz será conosco. Quer coisa melhor do que a paz do Senhor? Não tem, né? Então, que nós possamos meditar nisso. Daqui para frente, que possamos estar atentos no que estamos pensando, porque os pensamentos são sorrateiros. O dia a dia nos apresenta muitas coisas. Às vezes, nós não estamos nem procurando, mas ao ligar a televisão ou passar os olhos numa banca de jornal, vemos coisas coisas pecaminosas. Então, nós temos que estar sempre atentos para não deixar que essas imagens, essas notícias gerem sentimentos ruins no nosso coração, gerem ira, gerem raiva, os diálogos do dia a dia com pessoas que provocam e fazem gerar a irritação no nosso ser. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Isso acontece? Acontece. Mas se nós focarmos no caminho, na verdade, na vida que é Jesus, o Deus da paz será conosco. E quando nós temos a paz de Deus na nossa mente, nos nossos pensamentos, nós conseguimos caminhar com saúde e com muitas outras coisas boas. Vocês concordam? Então, você quer ter paz? Aqui estão os conselhos que Paulo nos dá para refletirmos. E vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que nós possamos, no nosso dia, na nossa noite, em todos os momentos, mantermos a nossa mente no Senhor. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por esta palavra tão esclarecedora. Quantas vezes, Senhor, estamos perdidos procurando pela paz, estamos aflitos no meio de tantas tribulações, e o Senhor hoje nos fala de paz, da sua paz, Senhor. Mas o Senhor também nos apresenta possibilidades, o Senhor nos apresenta condições para que nós venhamos manter a nossa mente naquilo que o Senhor está falando, nas coisas que dão boa fama, na boa fama, no que é puro, no que é verdadeiro, que é a palavra do Senhor, que é pura e verdadeira, é imaculada. Senhor, que nós possamos estar atentos aos nossos pensamentos e não deixar a nossa mente vaguear. Mas nós só podemos fazer isso com a sua ajuda. Portanto, Senhor,
nós queremos receber a paz de Deus em nossa vida. E que a sua paz seja abundante na mente de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, é o nosso pedido. Ajuda-nos a vigiar os pensamentos, os olhares. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Vamos ouvir um louvor para Amém. engrandecer o Amém. nosso Deus? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira pinta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Amém. Todavia nos alegraremos no Senhor. Amém. Amém.
Vamos Amém. continuar nos alegrando no Senhor. Vamos para a nossa segunda meditação com a irmã Rosane, e eu vou orar por ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada mais uma vez, Senhor, porque nós estamos aqui. Apesar do dia que tivemos, estamos nos alegrando na Tua presença. Abençoa Tua filha, Senhor, toma-la em Tuas mãos, que ela seja usada grandemente por Ti, e, Senhor, que nós possamos estar atentos ao que vai ser dito. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. E a nossa meditação nessa noite está no livro de Lucas 4, de 1 a 12. É um momento em que Jesus sofre muita pressão. Todos nós temos um dia que é o dia mais difícil, um dia mais desafiador. Jesus também teve o seu dia. E esse dia, o dia da provação de Jesus, o dia da tentação de Jesus, foi um dia que era o 40º dia do seu jejum. Então, quando a pessoa já está fisicamente mais fragilizada e ainda vai passar por uma luta espiritual, é um grande desafio. Mas Jesus é um modelo, Jesus é Deus na terra, a sua presença está entre nós. E ele pode mostrar na pessoa de homem, ou seja, vivenciando de uma forma encarnada, Filho de Deus na terra. Esse Deus está nos dizendo, na pessoa de Jesus, como devemos atravessar dias difíceis. E nesse texto, no primeiro momento, a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus a essa situação. Quando Deus nos conduz, quando Deus dirige a nossa vida, nós também temos a possibilidade de atravessar desafios. Não é porque temos Deus conosco, não é porque servimos ao Senhor Deus que estamos imunes de dificuldades. No mundo tereis aflições, o próprio Cristo disse, mas tende bom ânimo. E com que ânimo Jesus atravessou a sua dificuldade? A dificuldade do não comer num deserto, onde a temperatura não é muito agradável, onde os desafios dos animais perniciosos que existem lá, como escorpião, cobra, tudo estava por lá. E Jesus também estava por lá. Mas, um determinado dia, que era o auge da sua fome, ali nesse dia aparece Satanás. E Satanás se apresenta a Jesus. E Jesus estava no início, na abertura do seu ministério, no momento que pós-batismo. E nesse momento, ele é provado. Satanás se aproxima e oferece uma coisa que cairia muito bem para aquele momento, né? Uma necessidade imediata, física, natural. Ou seja, ele disse, se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Veja a abordagem. Se você é o Filho de Deus, ele traz uma dúvida. Pois é, Satanás é assim. Ele traz dúvida naquilo que nós não devemos ter. Mas ele traz a dúvida no dia da fragilidade, no dia da fraqueza, no dia do cansaço, não é? E o interessante é que Jesus é Deus na terra, portanto, ele é puro, é sem pecado, mas ainda assim, Satanás se atreveu. Quanto mais a nós, que somos humanos e falhos, não é? Então, nesse dia, ele se apresenta e diz, transforma, ou seja, resolve o seu problema físico, fácil de resolver. Por quê? Porque no ministério de Jesus estava anunciado, desde muitos anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías falou claramente que Jesus estaria nesse tempo como ungido do Senhor para fazer milagres. E ele, então, não perde a oportunidade de precipitar, de fazer com que aquele dom que está sobre Jesus naquele momento ali no deserto, disponível porque ele é Senhor, o sirva. Ou seja, satisfaça o seu próprio desejo. Pois é, dom, presente de Deus na nossa vida, unção espiritual na nossa vida, não é para serviço próprio. Nunca foi.
é para servir ao próximo, é para servir de testemunho da presença de Deus na nossa vida. Não é para nos agradar, não é para nos saciar, é para servir. Então, Satanás queria provocar, queria desafiar que Jesus tropeçasse na sua autossatisfação. Então, vamos nos lembrar que a carne, ela precisa de cuidado, a carne precisa ser bem tratada, porque a Bíblia diz que nela habita a presença do Espírito Santo. Mas quando o próprio Deus, né, permite o estado de jejum, significa que Deus está nessa prova. E se Deus está nessa prova, é porque Ele próprio nos sustentará. E a presença de Jesus na Terra é isso, é a percepção de que Deus está no nosso meio. Portanto, se há necessidade, quem vai servir é Deus. E não devemos tirar proveito do próprio dom que Deus nos deu. E a gente encontra exatamente o oposto hoje em dia, né? Pessoas que andam até negociando. Uma oração custa tanto, né? Tantas perversões existem. Mas a palavra de Deus, ela diz que é de graça, nós recebemos e de graça devemos dar. Então, Jesus não aceita esta dúvida no seu ouvido, na sua mente, na sua vida. Jesus responde com a palavra. Ele usa de um texto bíblico, de Deuteronômio 8:3, que diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra de Deus. Isso não foi o suficiente. Satanás faz mais uma investida. E nessa investida, agora ele não vai testar pela boca, pela necessidade física. Agora ele vai testar pelo olho, pelo poder. E ele leva Jesus, então, para um monte, um lugar alto, e mostra os reinos da terra, diz que tem aquele reino todo disponível para ele, e não podia ser diferente, né? Ele mentia. E ele diz, então, se você me adorar, eu te dou. Isso é poder. Ele testou, ele desafiou o poder. Mas, de novo, ele faz a abordagem. Se ele traz a dúvida, ele traz a possibilidade de confusão. Em dias em que a gente está cansado, e Jesus estava no 40º dia de jejum, no dia que a gente está cansado, a gente tem que ter atenção dobrada, porque quando nós estamos frágeis, pode ser o dia exatamente da sua vitória na prova. E é nesse dia que Jesus, então, de novo, se utiliza da palavra de Deus. Ele usa de novo o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 13, ele diz que ao Senhor não deve se tentar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando a gente já sabe o que é que nós temos que fazer, a gente não deve insistir em fazer prova de Deus. E Satanás estava lá, querendo trocar aquela visão humana de reinos pela possibilidade de ser adorado. E nós sabemos que a adoração é somente ao Deus, Deus único, eterno e verdadeiro. E essa é uma ordem muito clara, dada no livro de Deuteronômio, foi dada a Moisés, para que o Moisés desse ao povo, na hora em que Deus estava fazendo aliança com o povo de Deus. Então, Jesus apresenta texto bíblico do momento da aliança de Deus com o homem. Jesus está dando exemplo de que quando nós somos tentados pelo poder, pela ganância, pela dominação, pela autoridade, nós devemos nos lembrar que só a Deus devemos adorar. Então, a gente tem que ter cuidado, né? De novo, a gente tem que ter cuidado com elogios. Quantas vezes a nossa vaidade é testada justamente com os elogios, com o poder. E tudo isso só tem uma função, de elogiar para que você concorde com outras coisas. Então, atenção,
porque Jesus resolveu isso de uma única forma, com a palavra. A Bíblia diz que a palavra é a espada, ela é cortante. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque disputas, desafios espirituais se corta com a palavra de Deus. E, de novo, não sendo bastante, mais uma vez Satanás se aproxima. E Satanás, então, faz a proposta, mais uma investida. No verso 9 do capítulo 4, ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque ele levou Jesus a um lugar alto, ele chama de pináculo, lá do templo em Jerusalém. Era o lugar mais alto. Ou seja, a dúvida, de novo, se tu és, colocando sempre a identidade de Jesus à prova. Jesus não precisa provar para a criatura Satanás que ele é Deus, porque ele é criador, ele é Deus na terra, então ele não tem que provar isso. E é uma lição, nós também não precisamos fazer prova de Deus, nós precisamos desfrutar e obedecer a palavra de Deus. Mas Jesus responde que não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, nessa hora, ele diz que ele não deveria estar ali. Ele dá um basta. Eu vou ler o verso que ele dá o basta. É o verso: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, chega, basta. Jesus sempre dá a resposta baseada na palavra. Mas o interessante, o que eu quero chamar a atenção, é que tudo tem um limite. E essa terceira pergunta visa provar a mente de Jesus, visa provar o interior. Ou seja, curve-se e me adore. Ou seja, deixa isso tudo aí, ou seja, não precisa passar por mais nenhuma dificuldade na sua vida, ou seja, resolva rápido a sua passagem na existência da Terra, apenas me adore, nada mais. Lança-te daqui abaixo, ou seja, destrua este corpo físico imediatamente. Quando Satanás não consegue nos impressionar com as coisas que estão ao nosso redor, aos nossos olhos, viscerais, como a nossa fome, como o nosso sustento, ele vai trabalhar na dúvida da palavra, na dúvida da mente. Porque ele disse, mas Deus falou que, ainda que você caia, que anjos te segurarão. Deus falou, ele usou da palavra de Deus no Salmo 91. Ele disse, ainda que você caia, anjos te segurarão. Mas era necessário que ele caísse, que ele fosse destruído. Então, se Jesus se autodestruir, ele não chegaria à cruz, ele não morreria por mim e por você. Então, seria o quê? Cortar o projeto de Deus na raiz. Ou seja, antecipar todo o projeto de Deus em destruição. É assim que nós devemos entender. Há coisas maiores em jogo quando a gente cede a tentações. Essas coisas pequenas que atrapalham a nossa vida, elas não são tão pequenas. Elas, no projeto de Deus, no desenvolver da nossa vida, elas têm uma proposta maior. Jesus precisava vivenciar todos os seus 3 anos de ministério e mostrar e cumprir a palavra que ele veio curar, libertar, ele veio trazer a alegria, a salvação, até que chegasse o dia da crucificação. E ele não morreria porque Satanás propôs, ele morreria porque estava dito como Jesus morreria e de que forma morreria. E assim a palavra nos orienta. Então, Jesus rebateu com a própria palavra.
Jesus conhecia aquilo que lhe estava proposto. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus e saber o que Deus nos propôs, porque Ele é a âncora da nossa vida, Ele é a firmeza da nossa vida. É Ele quem garante que nós estaremos atravessando as dificuldades com Ele. Nós não vamos ficar nas dificuldades, nós vamos atravessar as dificuldades com Ele e chegarmos a cumprimento da promessa. Mas onde está a promessa? Jesus conhecia a promessa. Mas o interessante é que Jesus não usou de uma quantidade grande de textos bíblicos para combater Satanás. Eu quero chamar a atenção de que Jesus usou apenas o livro de Deuteronômio e a ordem que Deus deu quando fez uma aliança com seu povo. Então, se você hoje que está me ouvindo também não conhece muito a palavra de Deus, não se preocupe. O próprio Deus vai abrindo a palavra para você. O importante é aquilo que Deus falou, que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, que creiamos que Jesus tem poder e que com o coração creiamos, com nossa boca venhamos a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós dizemos isso e cremos, isso é diferente. Nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Nós estamos tendo um pacto com Deus. Nós estamos nos colocando como filhos de Deus. E Deus honra. E a palavra de Deus honra. E eu quero, então, lembrar que Jesus usou Deuteronômio 8, no capítulo 8, verso 3, Deuteronômio 6, verso 13, e Deuteronômio 6, verso 16. Ele usou de um único livro, num único capítulo, e em 3 versículos. É só o que nós precisamos, crer. Não precisamos de muito, nós precisamos de crer. Agora, ele vivia esses 3 versículos. Essa é a diferença. Você pode não conhecer muita coisa, mas você precisa viver. Tudo que você conhece da palavra de Deus. E o próprio Deus te levará a conhecer mais da palavra dele. Porque quando nós conhecemos os nossos direitos de filhos de Deus, quando nós conhecemos as promessas que Deus tem para nós não trocamos pouca coisa. Era muito pouco trocar pedras por pães, se Jesus podia abrir olhos de cego, levantar paralíticos, libertar pessoas. Era muito pouco. Era muito pouco Jesus olhar e desejar aquele reino se ele poderia conquistar o mundo inteiro. Porque nós aqui no Ocidente, essa terra não estava descoberta naquela época, né? As Américas ainda não existiam. E nós hoje estamos aqui. Jesus chegou até nós e ele já conquistou o nosso coração. Então, era muito pouco só Jerusalém. Jesus tinha muito. Jesus tinha o mundo inteiro. Então, não se esqueça. Se hoje, de alguma forma, você também está se colocando em dúvida, se hoje alguém está fazendo uma pressão sobre a sua vida e te colocando em dúvida, se hoje, de alguma forma, você ou alguém, né, já estão te oprimindo tanto que você tem até vontade de destruir esse corpo que Deus te deu, eu quero só te dizer que o nosso Deus, ele é capaz de restaurar todo o nosso interior e exterior. E o nosso Deus, ele é Deus de vida e abundância. E as propostas de Deus são de vida e ressurreição, não são de morte. Quem propõe morte e perda precipitada e suicídio é Satanás. Mas o nosso Deus é Deus de vida e multiplicação. E que nessa noite você veja o exemplo que Deus nos deu. E, para concluir, eu quero só lembrar que Satanás começa assim. Ele começa ruindo e fazendo propostas que partem do elogio, do dom que você tem de transformar as coisas, de orar, de ser respondido. Depois ele parte para a vaidade, ao próximo degrau. E, por último, ele diz que você pode se autodestruir. Mas o nosso Deus, não. O nosso Deus diz, venha como está. O nosso Deus diz, aquele que vem a mim, jamais lançarei fora, muito menos no precipício,
muito menos uma autodestruição. Nosso Deus diz que ele preza tanto você e o corpo que ele te deu, e a mente que ele te deu, que ele restaura, que ele te torna uma nova criatura aqui na terra, para que você viva o melhor desta terra com ele e nos parâmetros dele. O nosso Deus, ele é um Deus de vida, que ele dá vida em abundância. Ele transforma a maldição em bênção. Ele é Deus de livramento. E ele é Deus que traz solução que não existe. É por isso que ninguém precisa se precipitar. É por isso que Jesus venceu e você e eu também podemos vencer na força, no poder, no nome de Jesus. E hoje eu quero orar por você. Se você está percebendo que essa mente está atrapalhada, mas lembre-se, talvez algumas brechas já tenham sido dadas, né? Físicas, materiais, emocionais, na vaidade. E essa confusão na sua mente é apenas uma confusão. Não é nenhuma dificuldade para Jesus. Porque ele diz que ele é Senhor. E ele escreverá na nossa mente a sua palavra. Então, vamos orar e pedir a Deus isso, esse poder para vencer dificuldades, tentações, essa alegria de saber que as promessas do Senhor são para nós hoje, promessas de vida. Dificuldades, Jesus encontrou, muitas, mas em todas, Deus estava com ele. E até quando o mataram, ele ressuscitou. Ele tem poder sobre a morte. Não tema nenhuma dificuldade, nem ameaças de morte, seja por coronavírus, seja por bala perdida ou por uma dificuldade qualquer. Eu quero dizer a você que o nosso Deus é Deus resgatador. Ele é Deus de livramento. Ele é Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te amamos porque o Senhor deu a sua vida por nós. E por hoje, através do teu nome, na simplicidade do crer, mas no coração arrependido, sabendo que nós não temos nenhuma possibilidade de agir sobre o nosso exterior, nem sobre o nosso interior, mas sabendo que o Senhor é Deus, que milagrosamente, até hoje, tem poder para continuar trazendo vida sobre a nossa vida. E nós nos curvamos diante de Ti, te pedimos perdão. Te pedimos, Senhor, que a Tua vida venha para a nossa vida. E que assim como Jesus venceu essas dificuldades, que o Senhor hoje, nessa noite, esteja tocando em todo aquele que se curva e se coloca e que declara que só a Ti adora. E só a Ti, só a Jesus, confessa como Senhor e Salvador. Senhor, dá força a esse ouvinte, em nome de Jesus. Dá esperança, a Tua presença na vida dessa pessoa. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Então, minha querida Regina, é com você. Estamos acompanhando você em oração. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, mais uma vez diante de Ti, eu quero colocar, Senhor, este homem, Lázaro. É um jovem de 32 anos, Senhor, psicopata, tem matado muitas pessoas, e nessa hora eu quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, que ele seja detido por Ti, encontrado, Deus, e que Teu nome seja glorificado. Não, as pessoas não veem possibilidade de o encontrar, mas eu sei que o Senhor pode o encontrar. No nome de Jesus, eu o coloco nas Tuas mãos. Senhor, não o conheço, mas eu sei que o Senhor o conhece por dentro e por fora. Por isso que eu coloco esse jovem nas Tuas mãos. E te peço, Senhor, mais uma coisa, que ele seja impedido de cometer outros crimes, que o Senhor possa estar guardando toda aquela comunidade, Senhor, para a glória do Teu nome.
Também, Senhor, coloco Juju também nas tuas mãos. Toma Juliana, a mãe dela está preocupada. Juliana está em crise, doente, com pensamentos, Senhor, ruins. Mas eu te peço, Senhor, nesta hora, pela vida desta jovem também, que o teu Espírito possa, Senhor, falar a esse coração, que o Senhor possa dar força, Senhor, e esperança para esta jovem, que ela seja liberta pelo teu poder para te conhecer de perto. No nome de Jesus, também te peço pela Débora, porque é o Senhor que dá força àquele que está cansado. E eu tenho visto que Débora está cansada. Mas, Senhor, fortaleça a tua filha no nome de Jesus. Eu coloco todo esse lar nas tuas mãos e te peço, Senhor, socorro para essas vidas. Também, Senhor, eu te peço por esse jovem que está enlutado, Senhor Márcio, que a Janete está fazendo esse pedido. Coloco, Senhor, esse homem nas tuas mãos, te pedindo que o Senhor venha, Senhor, consolar este coração, porque só o Senhor sabe fazer isso e muito bem. Que o teu Espírito possa envolver esse rapaz e toda a sua família, Senhor, por esta perda. Pai, em nome de Jesus, age na vida dele, como o Senhor também está agindo na vida da Maria Luísa, Senhor, que o Senhor venha curá-la totalmente, Senhor, que as sequelas sejam mínimas e que o Senhor a salve e a liberte, Senhor, para a glória do teu nome. Toma a Maria Luísa nas tuas mãos, a sua filha e toda a sua parentela, no nome de Jesus. Também, Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pelas vacinas. As vacinas têm chegado, Senhor. Deus, no nome de Jesus, eu sei que isso são as orações dos seus santos, Senhor, que têm clamado e pedido por essas vacinas. Deus, que em nome de Jesus elas não faltem e que toda a população, Senhor, da nossa nação, seja agraciada por essas vacinas. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais esse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, em concordância com as orações aqui colocadas das suas filhas, eu também quero apresentar a Ti, Senhor, aquele aeroporto internacional na Ilha do Governador, o Galeão, os terminais 1 e 2, Senhor. Quero apresentar a Ti as aeronaves que chegam, trazendo pessoas, trazendo encomendas, Senhor, apresentar também as aeronaves que saem. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo seja transportado com ordem e decência, que não haja, Senhor, roubos, que não haja furtos, que não haja sequestros, Senhor, naquele lugar, mas que as pessoas consigam sair e chegar em segurança, que as aeronaves estejam sempre revisadas e preparadas para o transporte, Senhor, para que não haja acidentes, que vidas não sejam ceifadas naquele lugar. Em nome de Jesus, Senhor, que não haja também nenhum ataque terrorista, nenhuma colocação de bombas, ou o que for que venha ameaçar a estrutura e principalmente as vidas humanas que ali trabalham e circulam. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite cada canto daqueles terminais e os arredores também, Senhor. Que seja um lugar abençoado. Toma os serviços que são colocados ali, Senhor, o serviço jurídico, a Polícia Federal, Senhor, os serviços de hotelaria. Senhor, Tu sabes todas as coisas que acontecem ali. Em nome de Jesus. Também quero clamar a Ti e apresentar a Ti a vida do Estevão, que tem cedido este acesso a nós. Abençoa Teu filho, Senhor, dá a ele tranquilidade, livra o Pai das recaídas de coronavírus. Em nome de Jesus, toma os negócios dele, dirige o Senhor, os negócios que ele tem para resolver, os estudos, abre a mente dele, abençoa a família dele, esposos, filhos, Senhor, o local onde ele mora, que todos eles consigam entrar e sair em segurança em todo o tempo, Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E agora eu passo para a Rosane. Você é muito bem-vindo, retorne, assista conosco
toda terça, de 22h30 às 23h30, aqui online, e quando retornarmos da pandemia, lá na Capela do Galeão, do Aeroporto Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Deus, te louvamos por essa noite, pelas palavras, pelo momento de oração, pelo momento de comunhão, pelos louvores que foram aqui exaltados. Receba, Senhor, do nosso coração para o teu coração. E cremos, Senhor, que tu és Deus suficiente para nos dar uma noite agradável na tua presença. Por isso, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça infinita de Jesus e a doce, terna companhia de Jesus, a instrução do Espírito Santo, seja conosco todos os dias. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Amém. Um beijo, meninas. Um beijo. Tchau. Fiquem na paz.